Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo ansioso para o retorno das aulas, né? Que a gente espera que seja breve. Vamos lá, né? Enquanto isso, vamos continuar as nossas matérias para a gente voltar com tudo, né? Com muito conhecimento. Hoje eu vou passar para vocês, né, para a gente dar continuidade nas nossas matérias. Eu vou passar referente ao último slide que eu passei para vocês, né, que falava sobre queimaduras, tá bom? Então, bora lá. As queimaduras, elas são lesões, né, que são ocasionadas pela exposição dos tecidos orgânicos, né, através de várias formas. Na verdade, de energias, né? Quando a gente fala, essas energias são o que está ocasionando, né, essas lesões, tá? E essas energias, elas podem ser físicas, né, químicas ou também biológicas. A gente vai falar um pouquinho também sobre cada uma delas, tá? Elas podem variar, né, no caso as queimaduras, né, podem variar desde pequenas lesões, né, por exemplo, quando a gente faz uma queimadura com cigarro, a gente encosta o braço, né, no ferro quente, tá? Então são pequenas, né, consideradas pequenas queimaduras, tá? Até mesmo a lesão mais intensa é quando já é uma lesão mais profunda, né? Chega a alguns, no caso, no pronto-socorro, né, tem alguns pacientes que podem chegar com um membro praticamente, né, em estado necrótico, totalmente carbonizado, né? Então aquilo ali é de grande extensão, né, e mais grave, e também pode trazer graves consequências para esse paciente, né? Então depende muito do tamanho, da extensão, da profundidade dessa queimadura para ser caracterizado grave, né, ou de maior extensão ou menor, né, ou pequena lesão, tá? Agora a gente vai ver também sobre a classificação, né, dessas queimaduras, tá? Então a gente vai ver de acordo com cada características, né, ou também os causadores dessas queimaduras, tá? Quanto ao agente, quando a gente falar agente, né, agente é o causador, tá? O que causou essa lesão, tá? Ou no caso, essa queimadura. Nós temos o agente físico, né, que são as temperaturas, por exemplo, temperatura quente, né, uma água quente, ou quando você acaba encostando, né, no fogo, né. Nós temos também o agente físico, né, a eletricidade, né, por exemplo, quando as pessoas, né, levam um choque, uma descarga elétrica muito alta, né, isso aí é eletricidade. A radiação, um bom exemplo, tem muitos, por exemplo, na praia, né, nos hospitais próximos à praia, chegam muitos casos, né, de pacientes com queimação, né, ou também insolação, né, que é a queimação através da exposição ao sol. Então, assim, é muito comum acontecer, né, principalmente nessas regiões onde tem piscinas, né, ou praias, onde a pessoa fica muito tempo exposta à radiação solar, tá? Dentre os agentes, né, nós temos os químicos, né, que são os produtos químicos, ácido, bases, álcool, gasolina. Então, tem pessoas que acabam se queimando, né, com esse tipo de produto químico, tá? E também temos os agentes biológicos, né, que são os animais, aquelas lagartas, né, que fala que se a gente encostar, né, que causa queimaduras, água viva, que também é muito comum acontecer, principalmente em regiões onde tem praia, né, água doce também, algumas também pode acontecer, tá? Medusa, né, enfim, todos os animais, né, que possam causar, né, alguma queimadura, alguma lesão na pele, tá? São os agentes biológicos. E aqui eu coloquei para vocês uma fotinha, né, para demonstrar a nossa pele, a divisão das camadas da pele, né, que a primeira camada é a epiderme, a segunda é a derme, né, onde já fica o folículo, né, peloso, que é onde fica a base dos pelos, e na hipoderme, que é uma região mais vascularizada, né, onde fica passando mais circulação sanguínea, e logo abaixo aí onde vocês
podem ver esse tecido, né, mas como se tivesse umas linhas, né, já entra os nossos músculos, tá? Então, dependendo da profundidade, né, dessa lesão que vai acometer, quanto mais interno, né, mais interno for afetado, maior o grau dessas lesões, tá? E agora, né, já entrando nesse assunto, a gente já está falando sobre a classificação das lesões, nós vamos falar quanto à profundidade dessas lesões, dessas queimaduras, tá bom? São consideradas, né, lesão de primeiro grau, aquelas que não sangram, né, geralmente elas são lesões secas, rosa e toda interna, ou toda rosa e toda inervada, né, não passam da epiderme, ou seja, ela vai afetar somente a primeira camada, tá? Queimadura ao sol é um bom exemplo, né, que eu falei com vocês, a exposição ao sol também causa queimadura, né? Vai ter uma vermelhidão e também o paciente pode levar, né, a ter muitas dores, né? Tem gente que não consegue nem que encoste na região onde foi causado, né, essa lesão, tá? Normalmente não chega à emergência, mas dependendo do grau, né, o paciente vai à procura da emergência, né, para passar alguma medicação para dor, tá? Essas aqui do primeiro grau, né? Aqui eu deixei uma foto para vocês. Vocês podem observar, né, nessas fotos que é apenas a vermelhidão, né, que vai estar apresentando, já não tem exposição, né, das outras camadas da pele, tá? A segundo grau, ela já vai atingir, né, a região, a camada da derme, ela já é mais úmida, né, pode apresentar, né, ela normalmente apresenta bolhas, então quando a gente queima, por exemplo, no ferro, né, e apresenta aquela bolha onde tem a presença de um líquido, né, então essa é considerada já segundo grau. Apresentou bolha, pode ser considerada como segundo grau, tá? Ela é rosa ou também vermelhidão, né, apresenta dor, né, vai ser dolorosa. A cura vai ser espontânea, porém mais lenta, né, com possibilidade de formação de cicatriz. Então, o paciente, com certeza, ela vai formar uma cicatriz, né, ela vai ser curada, né, cicatrizada, porém, ela vai ser um processo mais lento, tá? Diferentemente da do primeiro grau, né, que é um pouco mais rápido essa cicatrização, essa melhora, né, desse local da lesão, tá? Deixei aí para vocês algumas fotos, né, de exemplos de segundo grau, tá? A terceiro grau atinge todos os ápices da pele, então vai ser a derme, epiderme e também a hipoderme, tá? Então, as três camadas da pele, né, vão ser lesionadas, né, devido a essa queimadura. Pode ter exposição, né, ou também ser afetado os ossos, músculos e os nervos e também os vasos também podem ser afetados através desse tipo de queimadura, tá? Pouca ou nenhuma dor, principalmente se tiver pegado essa região dos nervos, né? Então acaba como você queimou aquela região, né, não tem sensibilidade, né? Então essa pessoa acaba perdendo essa sensibilidade da região afetada, tá? Vai ser úmida, cor branca, amarela ou marrom, não cicatriza espontaneamente. Nesse caso aqui já precisa, né, já tem a necessidade de fazer o enxerto, tá? Que é a retirada, né, de algum local da pele, né, ou também do músculo, né, se tiver afetado até o músculo, fazer uma retirada, né, às vezes a gente tira até do próprio corpo e faz e coloca, né, esse material no local afetado para ter uma cicatrização, para ter essa reposição, tá? Aqui também deixei as fotos, né, do terceiro grau e o quarto grau, né? Ela apresenta uma necrose total, carbonização, tecido negro. Então, é quando apresenta, né, já uma morte, praticamente, desse tecido, tá? Então, ele já se apresenta, né, numa cor mais
preta, né? É como se fosse o carvão, né? Conforme vai queimando, né? Ele fica mais preto, né? Então a musculatura, né? Ela vai ficando mais escura após a queima, tá? Então ele vai apresentar uma necrose total, ou seja, uma morte total, né, dessas células, desses tecidos naquela região, tá? Deixei também algumas fotos para vocês verem desse tipo, né, de queimadura. Nesse caso aqui, por exemplo, na segunda foto, né, esse paciente perdeu, né, o seu membro porque afetou todos os tecidos, né, e também os ossos, os nervos, né, enfim. Isso aqui não tem mais o que fazer, somente mesmo a amputação desse membro, tá? Se forem profundas as lesões da derme e da hipoderme, né, no caso os tecidos subcutâneos, peles branquiçadas, rígida e totalmente insensível, havendo mesmo perda de da sensibilidade. É o que eu falei com vocês, né, no caso do terceiro grau, né, e do quarto. O paciente já não vai apresentar tanta dor quanto na primeira e na segunda, tá? Devido, né, à perda por afetar, né, os nervos, e com isso, esse paciente acaba perdendo essa sensibilidade, tá? Vamos lá nos sintomas. Isso aqui vai depender de cada caso, tá? Então, é um sintoma geral. Pele inchada, endurecida, sólida, perda da função ou ausência de dor, coloração da pele que muda de branca para vermelha e para roxa, presença de bolhas, que é no segundo grau, né? A fala arrastada, perda da memória também esse paciente pode apresentar, tá? Então, isso aqui são sintomas no geral, tá? Então, cada paciente pode apresentar um tipo, né, dependendo do grau, de tipo do tipo, né, e também da profundidade da queimadura, tá? Então, vamos lá agora falar um pouco sobre a extensão referente, porque tem uma porcentagem, né, quando a gente vai fazer essa análise da queimadura, né, ou relatar a queimadura, a gente precisa falar a extensão dessa queimadura, né, quantos por cento do corpo. Então, por isso que a gente às vezes vê falando, né, fulano queimou 50% do corpo, 10% do corpo. Então, a gente precisa saber, né, a porcentagem da queimadura, que devido quanto maior a extensão, né, maiores problemas podem ser para esse paciente, tá? Então, vamos lá. No adulto, né, será dividido um valor de 100% por todo o corpo, tá? Então, a cabeça vai ser 9%, né? A região do tórax, tanto na frente quanto atrás, né, vai ser 18%, tá? A região do peito, 9%, região abdominal, 9%. Então, os braços, né, 4,5%, as pernas, 9 cada uma, né, e a região, né, a região da genitália, né, no caso, 1%, tá? E atrás também a mesma coisa, né, 9%, né, na região mais acima, a região mais embaixo, né, das costas, 9%, atrás dos braços, 4,5%, né? Então, assim, totalizando na frente, né, no todo o tórax, 18%, genitália 1%, as pernas, né, 18% cada uma, né, porque se for contar frente e atrás, né, vai dar 18%, tá? Então, 18% cada perna, né? E os braços, 9 cada um, também se for por inteiro, né? Então, queimou, naquele caso, né, da foto, o paciente queimou, se eu não me engano, até o cotovelo, né? Então, ele queimou, perdeu, né, no caso, 9%, a extensão, né, foi 9% daquela queimadura no braço, tá? É claro que ele queimou a região abdominal, né? Então, tem outros valores a serem calculados, tá? Aqui vocês podem observar que atrás, né, da cabeça não tem contagem, então, mas é na região da face mesmo. Então, aqui as considerações, né, quanto à extensão
dessa queimadura, tá? No adulto, grande queimado é acima de 30%, né? Médio queimado de 10 acima de 10 e menor, né, do que 30%, e pequeno queimado abaixo de 10%, tá? Aqui que eu falei com vocês, né, aqui ele tá dando um total, né, os mesmos valores, só que aqui ele mostra como um todo, tá? O adulto, como eu falei com vocês, cada braço é 9%, a cabeça é 9%, né? O tórax, no caso, toda a região, né, anterior, né, do corpo, 18%, as costas 18%, né, o períneo, no caso, né, região da genitália 1%, cada perna 18%, tá? E na criança a gente tem valores diferenciados, né, a cabeça, frente, né, e atrás também totaliza 9%, as costas 18%, os braços, né, cada braço 9%, períneo 1%, e as pernas, né, que vai ser o diferencial, tá? Que é 13,5 cada perna, né? Por quê? Porque é um menor, né? É de menor tamanho, tá? Então, a região do tórax, da cabeça e os braços e também as costas, períneo, é o mesmo valor do adulto, tá? Somente muda a questão da extensão das pernas. Quando a vítima ela é criança, né, o grande queimado é acima de 20%, considerado o médio queimado de acima de 5% e menor que 20%, pequeno queimado abaixo de 5%, tá? E agora a gente vai ver, né, sobre os procedimentos em casos de queimadura, tá? Então, se a queimadura ela for causada por líquidos, né, superaquecidos, no caso, água quente, né, ou alimentos quentes, a gente vai fazer um resfriamento, né, esfria imediatamente a área queimada, né, com água fria ou corrente, com a finalidade de neutralizar a ação do calor. Isole ou proteja a área queimada com um pano limpo, não alimente a vítima, encaminhe imediatamente a vítima para o hospital, tá? Então, cada local, né? Então, a gente tem que ter cada tipo, né, de queimadura, a gente tem um tipo de procedimento, né, para socorro desse paciente, tá? Se a queimadura for causada por substâncias inflamáveis, né, gasolina, álcool, tiner, apague a chama, né, com um pano limpo, se for o caso de ter a presença do fogo, lógico, né? Esfrie a lesão com água gelada ou corrente. Proteja a área queimada com um pano limpo. Não alimente, né, a vítima, encaminhe imediatamente para o hospital, tá? Se for causada por substâncias químicas, né, no caso ácidos e bases, lave exaustivamente a área queimada com água corrente, proteja a área queimada com um pano limpo e não alimenta a vítima. E claro, né, leva para o hospital, né, para, se for o caso de fazer alguma medicação, né? Então tem que levar para ter uma avaliação. Se a queimadura for causada por corrente elétrica, né, fios e tomadas, desliga a fonte de energia, né, ou afaste a fonte de energia com um isolante, por exemplo, um pedaço da madeira, tá? Antes de socorrer a vítima, porque se você pegar na vítima e ela ainda estiver em contato, né, com aquele meio de eletricidade, você vai ser queimado também, você vai tomar o choque da mesma forma, tá? Porque o nosso corpo é um meio de condução, tá bom? Se a queimadura ela for causada por agentes biológicos, água viva ou caravela, que são exemplos, tá? Tem outros tipos também, como a lagarta, né? Lave a área queimada com água corrente, proteja, né, a queimadura com um pano limpo. E se dependendo, né, o paciente, por exemplo, criança, pode estar levando ao hospital, tá? Para fazer a medicação. O que não fazer, né, em casos de queimadura, tá? Nunca aplique produto caseiro
como sal, açúcar, pó de café, pasta de dente, pomada, ovo, manteiga, óleo de cozinha ou qualquer outro tipo, né? Pois eles podem complicar a queimadura e dificultar o diagnóstico mais preciso. As soluções caseiras para diminuir a dor e a ardência das queimaduras, elas podem piorar ou até mesmo causar alguma infecção, né, no local atingido, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, né, referente a essas queimaduras, principalmente as que acabam expondo, né, as partes mais internas da pele, porque ela é uma porta de entrada, né? Então qualquer tipo de processos, né, infecciosos, no caso, ou agentes infecciosos, podem entrar em contato, né, com essa área que está ali aberta, no caso, né, grosseiramente falando, e tendo esse contato, ela pode causar infecções, o que vai dificultar ainda mais a cicatrização, né, e podendo trazer grandes riscos para a saúde desse paciente, tá? Então tem que ficar bem atento referente a isso. Não tente travar a vítima sem ter, não tente tratar, né, a vítima sem ter o conhecimento médico-científico necessário para curar a lesão. Não aplique gelo diretamente sobre o local, pois isso também pode piorar a queimadura, tá? Gelo também pode causar, né, queimaduras dependendo da extensão, né, que ficar a exposição diretamente à pele, tá? Se houver roupa grudada na região da queimadura, não remova. No caso, por exemplo, a pessoa está sendo queimada, né? Então, conseguiu apagar o fogo, tá? Aquela pele, aquela roupa, né, que acaba, devido à presença do fogo, ela acaba como se fosse derretendo e acaba pregando, né, na pele. O que tiver pregado não mexe, tá? Então, não mexe, porque você pode acabar piorando a situação desse paciente. Apenas corte, né, a mesma ao redor da lesão. O que tiver solto, você pode fazer a retirada, tá? Nunca fure as bolhas. Então, ela tem que, é uma cicatrização mais lenta, mas ela vai cicatrizar. Então, você tem que deixar com que aquele líquido, né, ou a bolha, ela fure sozinha, né, se for o caso de furar. Não deve mexer, porque quando você mexe, você está expondo ainda mais a sua pele, tá? Não demore a pedir auxílio, né, especializado, no caso, chamar a emergência, né, em casos graves. Em caso de dúvida, sempre procure o hospital. Quanto mais tardio for o início do tratamento, será o pior o resultado. Queimaduras na face, genitália, mão e pés sempre são considerados graves, devendo ser procurado um atendimento, né, no hospital de forma imediata, tá? Evite também pomadas ou remédios naturais, assim como qualquer medicação que não for prescrita por médico. Em caso de ingestão de produtos cáusticos, né, ou queimaduras em boca e olho, lavar o local com bastante água corrente e procurar, né, um atendimento médico de forma imediata. Não toque a área afetada, né, porque até mesmo o risco de contaminação. Então, a gente tem que proteger de uma forma mais adequada, né? Não respire a fumaça em casos de incêndio, né, para não afetar a sua região, seu sistema, né, respiratório. Lembre-se que a inalação de fumaça pode causar queimaduras nos pulmões e brônquios, né? Mesmo que não haja queimadura externa visível. Foi o caso daquela boate Kiss. Então, muitos pacientes, às vezes, acabou falecendo não pelo fato, né, de ter queimadura pelo corpo, enfim, foi devido à presença, né, da fumaça, né, das pequenas partículas, né, do material que tinha presente no ambiente, e com isso eles acabaram inalando, e ao inalar acabou queimando, né, a região, o trato respiratório. Caso o ambiente esteja com muita fumaça, pode diminuir a inalação com um pano molhado, né, próximo do nariz e boca, e se locomovendo agachado com o nariz bem próximo ao chão, né, onde a concentração da fumaça é bem menor. Não tente retirar os pedaços da roupa, né, que estão grudados na pele, e se necessário recorte em volta, né, isso aqui eu já falei com vocês, e cubra a queimadura, e não cubra, né, a queimadura com algodão, tá, porque acaba pregando, né, nessa região da lesão, tá. Então foi isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, vou estar à disposição de vocês, tá bom?
E um beijo para vocês, ficam todos com Deus, bons estudos. Tchau e até a próxima.